Olá, eu sou o professor Antônio Arruda e essa é a segunda aula do workshop Expertise Total Emagrecimento. Eu vou te passar um passo a passo para você ser uma referência em emagrecimento e resolver os seus problemas que impedem que seu cliente não emagreça e, claro, como aumentar seu faturamento nos próximos 90 dias. Caso você já atue no mercado de emagrecimento e estiver percebendo que não consegue gerar os resultados esperados pelos seus clientes, além de ter dificuldades para fidelizá-los, saiba que isso é um dos fatores que podem realmente te atrapalhar a conseguir um valor de faturamento mensal alto de acordo com aquilo que você gostaria. Então, eu vou te mostrar os bastidores que os grandes players do mercado de emagrecimento estão usando para gerar resultados extraordinários para os seus clientes e que qualquer personal trainer pode começar a usar hoje mesmo para alavancar a sua carreira profissional e finalmente quebrar o platô do personal médio. E para isso, nessa segunda aula, eu vou entregar para você o método que eu utilizo para ser uma referência em emagrecimento e resolvem os detalhes que impedem que os clientes não emagreçam. É através desse caminho que você obterá os tão esperados resultados de emagrecimento de forma a deixar seus clientes plenamente satisfeitos, que com certeza irá te ajudar a fechar planos mais caros e mais longos nos próximos 90 dias. Ana, formada há 3 anos em Educação Física pela Universidade de Brasília. O Expertise em Emagrecimento contribuiu muito na minha atuação, tanto na hora de prescrever os treinos, me ajudando a escolher qual estratégia melhor eu poderia usar com os meus alunos, além de entender exatamente os processos fisiológicos que acontecem no nosso corpo durante todo o processo de emagrecimento. Com ele também me ajudou a tirar do papel e lançar um programa de emagrecimento junto com um amigo nutricionista. É isso aí. Na primeira aula desse workshop, eu mostrei os 3 erros que o personal trainer de emagrecimento comete e como isso complica a sua capacidade para conquistar e manter os alunos, ou mesmo para entregar os resultados esperados por esses seus clientes, o que deixa sempre aquela falta de consistência devido aos seus atendimentos extremamente genéricos. Eu quero que ao identificar e compreender os erros passados, você possa aprender e descobrir o porquê os grandes players do mercado de emagrecimento sejam tão procurados e consigam ter uma agenda cheia o ano todo. Afinal, eles não cometem aqueles 3 erros. E à medida que você ignora o caminho que eles percorreram, a tendência é que você fique aprisionado no que eu chamo de ciclo da falência. Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, ou até mesmo deixou passar despercebido algum desses erros, eu recomendo que você volte agora mesmo e assista a aula de número 1 desse workshop. E além disso, eu queria agradecer os mais de 5.000 participantes que já assistiram a aula de número 1. Cara, na verdade é maravilhoso poder ver os profissionais da nossa área engajados com o intuito de melhorar a nossa profissão e se tornarem verdadeiros experts em emagrecimento. Eu fiz todo o possível para responder pessoalmente a maioria das perguntas e caso você não tenha deixado a sua ainda, vai aqui embaixo agora na área de comentários. Você viu os resultados que alguns dos meus alunos conseguiram começando em um workshop igual a esse? Então, olha só que depoimentos interessantes. Serve para você perceber a transformação profissional que você vai passar durante todo esse processo. Formado em Educação Física desde 2005. Quando eu terminei minha graduação, eu trabalhava com segurança do trabalho. E aí eu tive que fazer essa transição da segurança do trabalho para a Educação Física. E aqui em Vitória, um tempo atrás, teve um simpósio. E um dos palestrantes do simpósio era o Antônio Arruda. Falava sobre treinamento concorrente, sobre essas vias de MPK, mTOR, que eram coisas que na minha graduação eu nunca tinha ouvido. E dali para frente começou a minha admiração por ele, né? Principalmente por essa base bioquímica dele muito forte, que é uma linha da saúde que eu gosto muito enfim. Dali para frente eu comecei a seguir ele em Instagram e conversas, direct, ele sempre me respondendo e ele lançou esse curso de expertise em emagrecimento. E eu fiz o curso. O curso ele é um curso que está bem denso, é um curso onde tem um conteúdo teórico muito bom e o conteúdo teórico ele dá uma base muito forte para a prática. Você acaba fazendo o curso e você já sai aplicando já as ideias e o conteúdo que ele passa no curso de forma muito simples. A linguagem muito simples, né? Vejo que esse curso ele dá um embasamento muito grande, principalmente para as pessoas que estão saindo da faculdade, onde consegue fazer o link de todas aquelas disciplinas da bioquímica, da fisiologia, da biomecânica de forma muito legal. Super indico as pessoas que estão querendo fazer e vai ter um resultado legal e vai ter um retorno muito legal com esse curso aí.
Então vamos lá, porque esse caminho que eu vou te passar, eu já compartilhei com centenas de profissionais da nossa área e eles estão utilizando em sua prática diária e obtendo os melhores resultados de emagrecimento com seus clientes e, claro, conseguindo deixar todos eles super satisfeitos. Entretanto, eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse método não é resumido a uma única frase, a uma coisa assim do outro mundo, para modificar a sua prática da noite para o dia. Eu não acredito nisso. Afinal, esses resultados foram alcançados com muito conhecimento, estratégia embasada e muita dedicação por parte desses profissionais. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é: não existe pílula mágica. O que eu faço é colocar os profissionais de educação física para compreender como gerar resultados de emagrecimento na prática com base em conceitos fisiológicos muito bem aplicados. Esse método pode parecer até milagroso, mas acontece que esse tipo de resultado funciona porque dentro de cada personal houve uma transformação radical, um processo de construção do conhecimento para desafiar, inclusive, os mitos que existem sobre emagrecimento. Deixa eu te contar uma coisa. A maior batalha para ser vencida nesse processo de valorização profissional é a batalha contra você mesmo. Você precisa acreditar que o seu destaque e, consequentemente, a sua remuneração é do seu próprio domínio, que você é sim capaz de conquistar e fidelizar clientes sendo um expert em emagrecimento. Afinal, pessoal, estamos falando do maior mercado fitness da atualidade. Vamos começar a entender então o passo a passo para você ser um personal trainer expert em emagrecimento e aumentar a sua renda nesses próximos 90 dias. E para isso eu quero apresentar o GDR, o Guia de Resultados Definitivos. Então eu sugiro que você pause esse vídeo, pegue papel e caneta e aproveite para dar um print da imagem que traz o GDR. Lembra que ele é essencial para você poder fazer o próximo passo, que eu chamo tornar-se um personal quebrador de platôs. Acompanhe comigo esse raciocínio e você vai perceber que você também pode ser um expert em emagrecimento e conquistar novos clientes, além de fidelizar os atuais, entregando mais resultados. Outro ponto importante é conquistar aqueles que sempre falam que não tem tempo ou que não gostam de treinar. Você, assim como eu, deve ter aprendido aquela fisiologia básica em sua graduação, não é verdade? Tipo, aquela aulinha que... Mas o que eu vou te contar agora é que muita coisa que você aprendeu foi apenas uma forma técnica e teórica de visualizar a base da fisiologia e do emagrecimento. Por isso, eu quero sua atenção agora. O que eu vou te passar é o que eu tenho estudado diariamente nos últimos 10 anos após o meu mestrado. Além de ser aquilo que eu aplico na minha prática diária, entregando resultados para os meus clientes e me fizeram ter uma agenda de personal presencial lotada por mais de 10 anos e um verdadeiro sucesso nas consultorias de treino online na internet. Eu não estou falando de nada super complicado, pelo contrário, eu estou me referindo a uma maneira muito mais simples de você compreender a relação e as individualidades do seu cliente e os exercícios que você precisa prescrever, que vai facilitar o próximo passo a passo, que é aprender a quebrar os platôs do emagrecimento. O GDR começa então pela análise do aluno. Esse método que eu desenvolvi possui 4 passos muito importantes para a montagem do programa de emagrecimento dos teus alunos. O primeiro passo, ele consiste em fazer uma análise do teu aluno da forma mais completa possível. Então, anota aí. Entenda o que esse teu aluno come, qual é a quantidade de calorias, macronutrientes, toda essa questão nutricional. Qual é o nível de estresse habitual? Qual é a quantidade e a qualidade do sono? O nível de aptidão física e suas preferências de treinamento. Pensa comigo. A gente precisa causar uma ótima relação. Se a pessoa tem um nível de estresse muito elevado, eu tenho que contrapor um pouco isso no meu treinamento. Ou, se ela tem uma realidade nutricional que seja muito baixa, eu tenho que tomar um cuidado justamente na hora de aplicar o treinamento. Outro ponto importante quando a gente faz essa primeira análise é entender o nível de aptidão física que a pessoa se encontra atual para poder prescrever baseado nessa individualidade e a sua preferência. Ao identificar tudo isso, vai ser o momento de planejar
o que ele irá receber de treinamento nas próximas semanas ou nos próximos meses. Ao parar e planejar o treino em suas sequências, determinando os pontos de controle, isso é, as avaliações, você estará mostrando a seu cliente que o treino dele é devidamente sequenciado e possui uma lógica de evolução para cada passo dado. No terceiro passo, iremos prescrever o treinamento planejado. Para isso, a ideia será levar em consideração todo aquele planejamento e saber a dose exata na hora de escolher os exercícios e definir os volumes e as intensidades do treinamento. Afinal, não vai fazer muito sentido a gente segurar aquele cliente treinando num volume que não condiz com a intensidade aplicada e as intensidades que não condizem com as suas realidades nutricionais ou com as suas capacidades de aptidão física. Então, esse jogo precisa estar completamente interligado. E por fim, o quarto e último passo: tornar uma evolução constante a cada final de ciclo de treino, que a gente faz um novo ponto de controle e avaliação para entrega de resultados e feedbacks, que pode ser medido e avaliado por meio de formas qualitativas e quantitativas. Isso quer dizer, desde uma roupa que fica melhor, uma foto ou realmente em questões numéricas. Essa evolução será vista como uma nova forma de analisar e depois planejar a próxima prescrição. Portanto, você percebe que isso é, na verdade, um grande ciclo corrente de renovações trimestrais ou de um outro período de tempo pré-determinado para aquele seu plano de pagamento. Esse é o segredo para você fidelizar os seus alunos e garantir um maior faturamento nos próximos meses. E com o GDR você faz tudo isso e entrega muito mais resultado. Inclusive, uma das etapas do GDR é identificar as realidades e preferências do teu cliente. Como, por exemplo, eu adoro pular corda. Cara, se ele adora pular corda, não faz sentido colocar ele restrito a essa preferência. Então, o que é que a gente vai fazer? O que podemos fazer são ajustes no volume e na intensidade do treino para que fique dentro de uma realidade excelente as respostas desejadas. Isso será uma das chaves para manter uma ótima adesão ao treinamento, consequentemente, colher bons resultados. Após essa identificação, você será capaz de entender o seu cliente, fazendo com que ele gere muito mais adesão e resultados de emagrecimento, o que facilitará a sua atuação, principalmente com aqueles clientes que se queixam de não alcançar os resultados esperados ou com aqueles que falam que não gosta de treinar ou com aqueles que dizem não ter tempo para treinar. Esse é um dos conhecimentos que irão te destacar enquanto personal trainer e permitirá que você fidelize clientes com muito mais facilidade, pois sua credibilidade em gerar resultados será muito maior. Eu vou te dar um exemplo simples do que aconteceu comigo e você vai perceber como é fácil de utilizar o GDR com esse passo a passo que eu criei. Eu, por exemplo, já tive clientes que não suportavam passar, sério mesmo, nem 5 minutos numa esteira ou numa bicicleta. Aí você pergunta, qual a solução para isso? Saber aplicar a musculação de maneira exata para não depender prioritariamente dos treinos aeróbios, dos treinos que a gente costuma chamar de cardiovasculares e ainda assim ter um excelente resultado de emagrecimento. Pessoal, por que a musculação causa esse potencial emagrecimento? Entenda que a musculação aumenta fatores como aumento do consumo de oxigênio pós-treino em excesso, o efeito EPOC. A musculação aumenta a quantidade de sinalização para síntese proteica. Então, você aumenta muito a taxa de síntese proteica, o que faz você ter um alto gasto em repouso no metabolismo pós-treino. A musculação é capaz de aumentar o teu metabolismo oxidativo, fazendo você ficar cada vez mais capaz de oxidar gordura mesmo em repouso. A musculação, além disso tudo, ajuda nos mecanismos relacionados à diminuição da fome, principalmente a fome psicológica, a relação de maiores ajustes hormonais, enfim, são diversos mecanismos de ajustes metabólicos durante e principalmente após o treino que deixam o teu organismo cada vez mais capazes de oxidar gordura e potencialmente tornar a musculação
um grande fator aliado, independente só de, eu vou aumentar minha massa muscular. Outro exemplo que eu tinha foi uma cliente que treinava comigo e toda a aula falava que queria que o marido dela treinasse também. Mas o marido não queria nem saber de academia. Falando sério, o cara não tolerava nem botar o pé na academia. Então, utilizando os direcionamentos do GDR, eu consegui fazer com que o marido dela treinasse 3 vezes por semana por apenas 20 minutos e tivesse resultados extraordinários. Arruda, como esse cara conseguiu esses bons resultados? Boa. Seguinte, eu escolhi uma metodologia de treino dentro do GDR, dentro das preferências daquela pessoa. Ele não gostava de musculação, então eu utilizei mais exercícios calistênicos e mais treinamentos intervalados dentro da possibilidade que ele se enquadrava naquele momento de aptidão física. Associado a isso, apliquei um treino que eu chamo de Full Body Routine. Isso quer dizer um treino de corpo inteiro. Como era um treino dia sim, dia não, eu fiz os ajustes entre volume e intensidade ao ponto de poder treinar todos os dias os mesmos grupos musculares, o que ele gostava, porque ele treinava o corpo inteiro e também era interessante por aumentar o consumo de oxigênio total, o gasto calórico total por sessão e na questão do metabolismo de recuperação pós-treino, além de proporcionar exercícios diferentes e extremamente livres com implementos leves. O cara ficava extremamente satisfeito, tinha uma dinâmica boa de treino, pouco repetitivo e conseguia fazer com que ele tivesse uma adesão, coisa que ele nunca teve na vida dele dentro de uma academia. Veja que usar o GDR gera muito mais resultados e já supera as expectativas do seu cliente, principalmente aqueles que nunca tiveram resultados satisfatórios com outro personal trainer e também aqueles que dão desculpa porque sua hora-aula é mais cara. Então veja bem, percebeu a quantidade de possibilidades que você tem de aplicar o GDR? Isso é apenas um dos passos para você se tornar um expert em emagrecimento. O foco dessa etapa para se tornar um expert em emagrecimento é que você domine os 4 passos do GDR para que de maneira muito rápida gere mais resultados para aqueles clientes específicos, principalmente aqueles que você percebe que está prestes a te deixar. Lembra na aula 1 que eu falei dos 3 grandes erros do personal trainer do emagrecimento? Lembra que eu falei que um dos grandes erros era simplesmente acreditar que o aluno precisava sofrer e suar como um louco no treino? Então, se você domina o GDR, você com certeza irá se destacar como os profissionais mais bem-sucedidos, aqueles que ganham muito mais nas suas aulas de personal. Veja agora, para dar um exemplo prático de como a seguinte pergunta. Imagine então você lançar uma enquete nos seus stories do Instagram fazendo a seguinte pergunta. Você quer gerar 2 vezes mais resultados no emagrecimento do que você já conquistou em todo o tempo de academia? Se a resposta for sim, possivelmente ele te chamará no direct e você poderá oferecer a ele a seguinte proposta. O que você acha de fazer aulas comigo 3 vezes por semana por 20 minutos e ter os resultados em dobro de tudo que você já conquistou? Muitos clientes ficarão interessados e assim você terá uma facilidade em lotar a sua agenda. Então veja só, agora que você já sabe o caminho para gerar resultados extraordinários no emagrecimento, nós vamos para o próximo passo, que é definitivamente ficar acima da média. Na aula Quebrando os Platôs do Personal Trainer, eu vou detalhar como gerar resultados que fazem com que você conquiste novos clientes e fidelize os que você já possui. Principalmente aqueles que dizem não ter tempo e não gostar da academia, os que falam que estão sem dinheiro e os que acreditam que não precisam nem de um personal trainer. Convenhamos, né? Qual cliente não reclama de algum desses problemas que citei anteriormente durante os seus atendimentos? O GDR tem ajudado muitos profissionais e a partir da próxima aula vamos começar a quebrar os platôs do personal trainer de emagrecimento. Na terceira e próxima aula desse workshop eu vou te dar a cereja do bolo para se tornar um expert em emagrecimento. E olha que incrível esses resultados de personal trainers obtidos que iniciaram a sua transformação
em um workshop igual a esse. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Bruno, estou aí no 8º período do curso de Educação Física e gostaria de comentar aqui com vocês sobre o curso do professor Antônio Arruda, que é um baita de um profissional, o curso Expertise Total em Emagrecimento. Desde já gostaria de começar falando que o curso acrescentou demais para minha formação profissional, se eu tenho certeza disso, que foi um diferencial e tanto. É um curso que foi totalmente inovador, onde a gente aprende a entender todo o processo do emagrecimento de uma forma prática e simples de ensino, para você já sair dali do curso e colocar em ação, para os seus alunos, para os seus futuros alunos. E é isso aí, cara, só agradecer o professor pela baita oportunidade e é isso aí, tamo junto. Bom, nessa terceira aula eu vou te passar realmente tudo. Vai ser um puta plano para você transformar a sua carreira profissional. E daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições do meu curso completo Expertise Total em Emagrecimento. Um curso para profissionais que querem se tornar especialistas em emagrecimento e se destacar e definitivamente ter nas mãos uma estratégia simples para atender e fidelizar todos os clientes que buscam emagrecimento. O que vai deixar mais fácil ainda o aumento da sua rentabilidade e do valor da sua hora-aula. Eu vou explicar mais sobre isso na próxima aula. Agora eu quero que você vá aqui embaixo e deixe o seu comentário que eu vou fazer o máximo possível para responder pessoalmente cada um deles. Você deve ter notado que eu dei informações extremamente valiosas nessas duas aulas. E se você estiver se perguntando, eu ainda não sei bem o que fazer, na aula 3 eu vou destrinchar passo a passo o que você precisa para realizar o sonho de ser um personal trainer de destaque. Então a gente se encontra sexta-feira. Um grande abraço e até lá!